Quais são os clubes mais pressionados e mais ameaçados na segunda rodada do Brasileirão? Vamos fazer um esquenta dos 9 jogos que nós vamos ter. Um deles foi adiado, Atlético Paranaense e Corinthians, mas Remo, Curitiba, Flamengo, Internacional, muita gente chega pressionado, Vasco. Vamos entender tudo sobre os times mais pressionados do Brasileirão Série A agora, então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha. Primeiramente eu já peço desculpas se tiver vazando áudio de bate-bate de obra, porque meu vizinho, glorioso vizinho, tá fazendo obra aqui já há 8 meses, inacreditável, parece estar construindo uma outra casa. Mas de antemão peço desculpas se estiver vazando algum barulho aí que esteja te desagradando. Eu peço a sua curtida nesse vídeo porque ele deu um certo trabalho pra gente analisar todos os clubes. Então, se puder deixar a curtida, a gente vai falar sobre a segunda rodada do Brasileirão. Conta aqui embaixo se você está animado. E, meu camarada, recado pra você que tá aqui nesse iniciozinho de vídeo. Se você faz Cartola, participe aí da nossa Liga do Cartola. Ela vai ficar aberta ali nessa rodada para quem quiser participar. Já são 124 participantes na Liga do canal do Torcedorismo. É só buscar lá, canal Torcedorismo no Cartola e entrar. Ela tá aberta, ela vai fechar em breve. Então, se você joga Cartola, entra lá na nossa Liga. Essa segunda rodada do Brasileirão, a gente precisa baixar a tabela para a gente entender os clubes mais pressionados, né? Então, a gente tem aqui os derrotados na rodada 1, né? A gente pode classificar, eles chegam pressionados, mas os mais pressionados, a gente bota o Vasco, vamos separar o Vasco para a gente conversar sobre Vasco. A gente coloca aqui também o próprio Corinthians, mas o Corinthians a gente tira por conta do título, então não chega hiper pressionado, a torcida deu uma aliviada. Vasco, o Flamengo tá muito pressionado, o Inter tá muito pressionado, Curitiba pressionado, Santos e Remo também. O Cruzeiro, ele precisa mostrar serviço, né? Venceu no Campeonato Mineiro no final de semana, mas o Cruzeiro chega numa certa pressão. Mas os mais pressionados, Vasco, Flamengo, Curitiba, Remo, Santos, Inter. E o Cruzeiro a gente vai falar um pouquinho também. Vamos começar pelo Vasco da Gama, que enfrenta a Chapecoense. O Vasco que, se você não sabe, empatou no Campeonato Carioca na última rodada contra o Madureira, né, em São Januário, e a torcida do Vasco perdeu a paciência com o Fernando Diniz, xingou o Diniz de burro. O Diniz foi muito vaiado nessa partida. O Vasco tá sem clima nenhum. Aproveitamento de Fernando Diniz no comando do Vasco é pífio, tá? São 40% de aproveitamento de Fernando Diniz no comando do Vasco, apesar de um vice-campeonato na Copa do Brasil. O Vasco chega muito pressionado e enfrenta uma Chapecoense leve. A Chape meteu 4, tá? na primeira rodada aí do Brasileirão, enfrentou o Criciúma no final de semana e foi bem também pelo Campeonato Catarinense. A Chapecoense chega leve, chega podendo pontuar nessa partida, e o Vasco perdendo esse jogo para a Chapecoense, podemos ter a primeira demissão no Brasileirão. Pedrinho é muito fã do trabalho de Fernando Diniz e seria um erro, na minha opinião, a demissão de Diniz nesse momento, tá? Tem partes erradas e partes certas. Se Fernando Diniz for demitido da Chapecoense, do Vasco, tá? Numa possível derrota para a Chapecoense, eu vou achar certo, porque o resultado que o Diniz está apresentando no Vasco é muito ridículo. Agora, se ele demite o Diniz agora, depois de montar um time e gastar muita grana em torno da mentalidade de futebol de Fernando Diniz, cara, é um erro da diretoria achar que vai montar um time pro Fernando Diniz e no segundo jogo demite Fernando Diniz. Agora, o Diniz tá perigando no Vasco sim, o trabalho dele não é bom nesse início de campeonato brasileiro. O Vasco é dos times mais pressionados nesta segunda rodada. O jogo é quinta-feira às 8 horas da noite. Teremos live aqui no canal. Então, se você não tá inscrito, todo pós-rodada de Brasileirão Série A, temos live aqui no Torcedorismo. Ativa o sininho aí, confere se o sininho tá ativo, se você tá inscrito, para poder participar das lives, é de graça, né? Outro clube que chega pressionado é o Flamengo, né? Nem preciso falar, o Flamengo é o pior time da Série A nesse início de Campeonato Brasileiro, né? Início de Campeonato Brasileiro não, início de temporada, né? O Flamengo tem apenas uma vitória nessa temporada, tá? E vem de 3 derrotas consecutivas. Perdeu o Clássico pro Fluminense, perdeu a estreia pro São Paulo e perdeu a Supercopa Rei pro Corinthians. E nessas 3 derrotas houve ali uma frequência ali na forma como o time do Flamengo tá jogando, né? Uma nhaca absurda, a torcida já começou a perceber, está reclamando muita coisa. A torcida do Flamengo vai pressionar muito nesse início de jogo diante do Internacional. Se as coisas não andarem, o clima no Maracanã pode começar a pesar.
e o Flamengo começar a entrar numa crise, tá? Esse jogo é o jogo para espantar a crise. O Flamengo chega bastante pressionado. Uma nova derrota ou até empate, algo diferente de vitória nesse jogo aqui entre Flamengo e Internacional, vai dar um problema sério ali para a diretoria do Flamengo começar a resolver, ainda mais porque no final de semana o Flamengo tem que vencer no Campeonato Carioca, porque senão vai disputar o rebaixamento no Campeonato Carioca, tá? Então o Vasco e o Flamengo, Vasco e Flamengo tem esse adendo, eles podem disputar o rebaixamento no Campeonato Carioca. Então esse é o jogo pro Flamengo espantar a crise, chega muito pressionado. Podemos ver um Flamengo muito forte, é o que eu espero, tá? Um Flamengo muito forte indo pra cima do Internacional, resolvendo esse jogo até rapidamente, porque o Internacional também chega muito pressionado. O Inter perdeu em casa pro Atlético Paranaense a primeira rodada, e aí já começa a voltar aquele trauma da briga contra o rebaixamento de 2025. O Inter também chega muito pressionado, são dois times que vão precisar mostrar serviço, e o Inter, nesse caso, um ponto aqui diante do Flamengo, tem ali uma boa visibilidade para sua torcida, tá? A torcida do Inter não vai achar ruim, né? O Flamengo um empate contra o Flamengo dentro do Maracanã. O Inter que arrancou esse empate na temporada do ano passado. A primeira rodada foi Flamengo e Inter, né? E o Inter empatou esse jogo diante do Flamengo no Maracanã. Um novo empate seria bom pro Internacional, que apesar da derrota diante do Atlético Paranaense, o Inter jogou bem, tá? O Inter jogou bem, jogou pra cima o tempo inteiro, tomou gol logo no início e teve que ir pra cima, sofreu alguns contra-ataques, mas de resto, o Inter pressionou o Atlético Paranaense, teve 2 gols anulados. Não foi um Deus nos acuda aquele jogo. Não foi uma atuação horrível do Inter, mas foi uma derrota. E resultado você sabe como é, né? O Inter precisa voltar a pontuar. 2 clubes muito ameaçados. Então essa partida aqui você já anota na sua agenda para tentar assistir, porque são 2 times desesperados. Podemos ver aí uma boa partida, os 2 times indo para cima, tá? Passando aqui para baixo, o Grêmio perdeu a primeira rodada, mas foi fora, então não chega tão pressionado assim, né? O Corinthians perdeu em casa também, mas houve ali o título da Supercopa Rei. O Corinthians não joga nessa rodada, o jogo foi adiado diante do Atlético Paranaense, então o Corinthians tem ali um pouco mais de tempo para jogar essa rodada um pouco menos pressionado, tá? Pulando agora pro Curitiba. O Curitiba chega muito pressionado por 2 fatores. É um time que acabou de voltar para a primeira divisão. Os 4, Curitiba, Atlético Paranaense, Remo e Chapecoense, já chegam pressionados por resultados e chegam pressionados pelo fantasma da Série B. Porque todo mundo sabe que você remontar um time que sai da Série B para a Série A demanda tempo. E esses times não tiveram esse tempo nessa temporada. E eles chegam pressionados por pontuar, né? Nem por atuação. Eles chegam pressionados por pontuar. E o Coxa estreou em casa, não jogou mal, mas houve aquela expulsão do Josué no início que condicionou o jogo, e a derrota para o Bragantino veio no último minuto. Então o Coxa perdeu um jogo que não poderia. E ainda mais diante do Bragantino, que é um time que o Curitiba tem ali um nível parecido e deveria ter vencido dentro de casa. O resultado não veio. Agora o Coxa enfrenta um Cruzeiro, meu camarada, que é o oposto, né? O Cruzeiro tá em outra prateleira do Campeonato Brasileiro nesse momento. O Cruzeiro entrou pensando em título, né? E joga em casa. E o Cruzeiro vem hiper pressionado também. É o lanterna da competição. Perdeu de 4 pro Botafogo. O Tite tem um péssimo início no comando do Cruzeiro. A torcida já tá um pouco sem paciência. Eles conseguiram vencer no Campeonato Mineiro ali por 1-0 no final de semana e tudo mais. Mas no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro precisa desesperadamente sair da lanterna. 2 rodadas seguidas ali na zona do rebaixamento para um time que investiu 30 milhões de euros numa única contratação, que foi o Gerson, não vai ter vida fácil. Então o Curitiba tem os jogos mais difíceis, porque o Curitiba se enfiou nesse buraco de perder em casa a primeira rodada para um time que não deveria, e agora chega pressionado com uma tarefa muito difícil. É o time com a tarefa mais difícil nessa rodada. Ele tá pressionado por pontuar e joga o jogo mais difícil dentre os pressionados, tá? Curitiba fora de casa, diante de um favorito ao título, ao G5 pelo menos, tem uma tarefa ingrata, mas precisa pontuar. O empate aqui é um bom resultado. A gente sabe que a defesa do Curitiba desde 2025 é uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro, Série A e Série B. Então o Curitiba tem isso a seu favor, tem um gigante de um goleiro, mas não pode abdicar de atacar, porque o Cruzeiro vai amassar. Se o Curitiba for só para se defender, o Cruzeiro vai amassar. Devemos ter a estreia aí. Breno Lopes deve ser titular nesse jogo, possivelmente, tá? Jogo na quinta-feira também. E teremos um Cruzeiro precisando mostrar serviço para sua torcida, que anda bem bolada, tá? Tá esperando só acontecer mais um problema. Então, assim como o Flamengo chega muito pressionado para jogar no Maracanã,
Cruzeiro chega muito pressionado para jogar no Mineirão. Tanto o Flamengo quanto o Cruzeiro. Se os seus adversários, Coritiba e Inter, cozinharem um pouco o jogo, impedirem que eles abram um placar no início, a torcida vai começar a chiar, vai começar a vaiar e o clima que seria contrário para os visitantes começa a ser um pouco mais favorável, porque a pressão vai cantar. Se o Cruzeiro não vencer esse jogo, a torcida deve protestar contra o Tite ao longo do jogo, principalmente no final do jogo. Então, outro jogo de muita pressão, tá? Cruzeiro e Coritiba, Flamengo e Inter. São jogos de maior pressão nesta segunda rodada. E vamos falar do Remo também. O clube do Remo enfrenta o Mirassol. Esse jogo é quarta-feira, tá? O Mirassol tentou adiar essa partida. Você não tá sabendo, o Novo Horizontino enfrentou o Mirassol no domingo, mas houve uma chuva descomunal, tá? Nessa partida. E ela foi adiada para terminar segunda-feira. Então o Mirassol jogou na segunda-feira, tá? E existe um protocolo da CBF ali que precisa ter pelo menos 60 horas, tá? De descanso, né? 62 horas, se eu não me engano, de descanso entre as partidas. O Mirassol pediu o adiamento dessa partida ali do Remo de quarta para quinta-feira, mas a CBF recusou. Disse que o protocolo ali de tempo mínimo foi cumprido e o Mirassol também não jogou 90 minutos na segunda-feira. Mas é óbvio que o Mirassol chega, meu irmão, extasiado pra essa partida, tá? Chega ali, estafado, aliás, pra essa partida. Chega estafado pra essa partida do Mirassol, porque ele jogou domingo, jogou segunda, não vai treinar na terça, já vai viajar pra Belém, tá? Uma viagem bastante longa. O Mirassol chega bastante desgastado fisicamente para essa partida diante de um Remo que está pressionado. Não tanto quanto os times que perderam dentro da sua casa. O Remo perdeu fora de casa, mas perdeu um confronto direto para o Vitória. O Remo jogou com o time praticamente reserva, tá? Nessa primeira rodada. A torcida do Remo tá prometendo mosaico, a diretoria tá planejando uma casa cheia dentro do Mangueirão. É a estreia do Remo, reestreia do Remo na Série A do Brasileirão. Devemos ter um Mangueirão cheio, 8 horas da noite. Teremos live após esse jogo também aqui no canal. O Remo chega pressionado, pega um Mirassol que pra mim não é o mesmo Mirassol da temporada do ano passado. Eu considero essa partida mais um confronto direto pela permanência, tá? Então, o Remo precisa vencer esse jogo e tem boa notícia para a torcida do Remo, tá? A diretoria ali, a comissão técnica tá planejando usar os reforços, então o provável time titular do Remo deve aparecer. Para você ver o tanto de diferença que vai ser dessa escalação possível. A gente não sabe ainda a escalação do Osório, isso aqui é uma escalação possível, provável, tá? O Gol que botou essa escalação provável com os reforços do Remo. Então seria Marcelo Rangel no gol, continua lá. João Lucas, Marlon, o Kaique Almeida volta pra zaga, né? Ele que foi improvisado na lateral esquerda. O Cufré estreia na lateral esquerda. Zé Wellison, Catarose e Leonel Pico, os 3 já reforços ali entrando no time titular. Vitor Bueno, Rafael Monte e Diego Hernandes. Já aviso pra vocês que eu acho muito improvável que o Osório coloque esse meio de campo sem treinar muito com eles. Então não deve haver toda essa mudança do time de uma hora para outra. Não acredito, não é o perfil do Osório botar jogador sem treinar. Mas já devemos ver alguns desses rostos aqui voltando, entrando no time titular. Diego Hernandes, por exemplo, voltando aí de suspensão, conseguiram reverter, ele deve jogar nessa partida. E alguns outros jogadores também, tá? Mas esse time inteiro, eu acho até que seria um pouco temerário botar o time sem treinar e até sem ritmo de jogo, né? Então o Osório deve botar uma galera com mais ritmo de jogo e mais tempo de treino dentro do seu perfil de partida, mas muitos dos reforços do Remo já começam a ficar à disposição e aí a gente começa a entender realmente a que pé o Remo vai conseguir competir nessa Série A, na forma como de acordo com as estreias dos seus reforços. Mas é um time que chega bastante pressionado também, precisa vencer. Isso aqui, cara, foi pra gente analisar a tabela pra esses times aqui. Se eles perderem de novo, vão ficar em maus lençóis já na tabela do Brasileirão. Vai haver um pré-jogo aqui no Torcedorismo nessa manhã de quarta-feira, então não deixa de se inscrever no canal, participar das lives. Hoje à noite tem live também pra gente simular essa rodada aí do Brasileirão. Então ativa o sininho pra participar da live. Te espero lá, tamo junto, valeu e falou!